Olha, eu não tenho nenhuma dificuldade, eu tenho dito o seguinte, eu não tenho nenhuma obsessão para governar o estado do Ceará, eu tenho um desejo, né? E também acho que essa renovação, essa mudança, né? Eu sou contra a reeleição por natureza. Eu acho que o mandato de governador do presidente da República tinha que ser um pouco mais longo, talvez 5 anos, no máximo 6 anos. No meu entendimento, seria muito melhor do que o mandato de 4 com reeleição, ou seja, um mandato de 8 que você é avaliado no 4º ano. Eu sinceramente não tenho assim, nenhuma discussão preparada, nenhuma proposta, até porque nós não sentamos para discutir. Obviamente que no momento oportuno, meu partido tem um prazo, o prazo não é meu, nem eu estou dando prazo a nenhum outro partido político, mas o meu partido tem um prazo, o partido definiu que até o final de abril vai decidir as candidaturas, se possível, vai decidir as candidaturas nos estados brasileiros. Eu vou apoiar o presidente Dilma, acho que esse projeto que o presidente Lula implantou e precisa ser, né, cada vez renovado, oxigenado, mas eu vou apoiar o presidente Dilma porque compreendo que esse é um bom projeto para o Brasil e, obviamente, ela tem tratado muito bem o Nordeste e tem tratado muito bem o Ceará, né, dando continuidade àquilo que o presidente Lula implantou. Agora, tem novos atores, né, e bons atores nesse novo jogo, né, como, por exemplo, o ex-governador Aécio Neves, o ex-governador Eduardo Campos, que é nordestino como nós, né? Então, é importante que a população tenha a oportunidade, né, de escolher entre bons nomes, entre bons projetos. Eu acho que isso é extremamente saudável na democracia. Eu sou sempre muito atento a esses movimentos da oposição, porque quem vai decidir não somos nós, né? Não vai ser nossa vontade, do senador Eunício, da presidente Dilma, ou do presidente Lula. Quem vai decidir isso vai ser a população, né, de um Brasil que tem 200 milhões de brasileiros, com mais de 100 milhões de eleitores. Então, essa decisão, eu não concordo com essa mística de que a oposição está enfraquecida. Pode estar enfraquecida no discurso antigo, mas no discurso novo, nós temos novos atores, nós temos 2 grandes ex-governadores, Aécio Neves, e temos o ex-governador Eduardo Campos, né, que agora mesmo recebeu sempre, continuamente, a avaliação do melhor governador do Brasil, de um estado pobre do Nordeste. Óbvio que ele teve apoio da presidente Dilma, óbvio que ele teve um apoio maciço do presidente Lula, né, para poder fazer essa gestão, assim como nós recebemos esse apoio grandioso da presidente Dilma e do presidente Lula aqui para o estado do Ceará. Ele recebeu para Pernambuco, mas ele utilizou bem esses recursos, né, em prol da população. Então, são novos atores que as eleições ainda nem sequer, né, é possível se fazer um debate ainda aberto sobre essa questão. Todo mundo é pré-candidato porque não há como você oficializar uma candidatura, porque a lei só permite a oficialização entre 10 e 30 de junho. Nós fazemos parte de um grupo político, né, de um projeto político, não de grupo de pessoas, mas de um projeto político, que eu sou cabeça desse projeto em 2006, quando nós lançamos esse projeto. É natural que esse projeto, depois de 7 anos, né, ele tenha que receber modificações, né? O Cid tem feito um esforço nessa questão da segurança pública, mas é preciso fazer algo mais nessa questão da segurança pública para amenizar, né, o sofrimento das pessoas, o medo das pessoas, o pavor que está se instalando na cabeça de cada cidadão e de cada cidadã de sair à rua, né, de ir para fazer as suas obrigações ou fazer o seu próprio lazer. Então, em outros temas, como a questão do combate à seca, a convivência com a seca, que é outro tema doloroso para nós, porque países, né, que ficam 6 meses debaixo de gelo, são países ricos. Os Estados Unidos está debaixo de gelo agora e é o país mais rico do mundo, fica um bocado de tempo sem produzir absolutamente nada. Então, por que a gente não tem, né, um programa de convivência com a seca, um gatilho que possa ser disparado? Porque hoje nós temos meteorologia que nos permite fazer isso. Então,
vários temas, né, que precisam ser rediscutidos, debatidos. Agora, ainda não houve rompimento da aliança. O governador Cid Gomes não disse para ninguém, até o dia de hoje, para a imprensa, nem para ninguém que eu saiba, pelo menos, que ele tem um candidato específico, definido, decidido. Ele tem dito que, no momento oportuno, vai sentar com os partidos aliados para fazer esse debate. E eu quero fazer esse debate, né? Eu quero fazer esse debate para saber se... E não tenho nenhuma dificuldade de, se tiver que fazer critérios, não um critério, mas um critério que abranja vários itens ou vários temas, eu me disponho a colocar meu nome para esse debate, para essa discussão dos temas. Aquele que obtiver o maior número, né, esse é do regime democrático, obviamente será o candidato e terá meu apoio. Se não for, o meu nome não se enquadre nesse eu topo, né, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa, experiência, relações em Brasília, rejeição. Você pode botar 10, 15 itens numa cesta desse debate que eu me submeto a todos eles. Eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse assunto do convite feito pelo presidente Dilma. Eu só me dispus a falar para a imprensa, sendo questionado, depois que o líder do PMDB na Câmara reuniu os 76 deputados e tirou uma moção de apoio a um gesto difícil de tomar. Eu fui ministro de Estado das Comunicações do presidente Lula, né? Eu fui convidado para ser ministro da Integração, um órgão que faz a integração nacional do Nordeste brasileiro, e eu sou um lutador nessas causas do Nordeste, né, dos agricultores, de questão de endividamento agrícola. Então eu tenho um histórico de trabalho nessa área de buscar contribuir para que essas pessoas mais simples, que têm mais dificuldades, possam ter essa oportunidade. Mas já que isso foi tornado público para a imprensa, no final eu fiquei até numa situação delicada, porque eu estava dizendo para a imprensa que não falava sobre esse assunto, quando isso foi abertamente para a imprensa, a moção de 76 deputados, dizendo por que era essa moção. Não há assim, um sentimento assim, razoável para mim, pelo menos, de ter dito que não tinha condições de assumir o Ministério. Até porque, junto com o Ministério, tinha Denox, Codevasf, Banco do Nordeste, Sudene, Sudeco, Suframa, e todos esses órgãos são órgãos de integração, tanto da questão do Norte, como da questão, principalmente aqui do Nordeste. Então, era a oportunidade de eu, que fui o relator para que a gente trouxesse a transposição das águas do Rio São Francisco, pudesse, como ministro, concluir essas obras, essa obra importante, repito, para o Ceará e para outros estados do Nordeste. Então, mas foi exatamente isso. Eu tomei a decisão, foi uma decisão pessoal. Essa decisão, depois eu comuniquei ao meu partido, conversei com a minha família, conversei depois com o meu partido, tive o amplo apoio da minha família, tive o amplo apoio dos meus amigos e do meu partido, fundamentalmente do meu partido, nessa questão, dessa decisão que eu tive que tomar. Fui forçado a tomar exatamente isso, para ficar livre, né, já que o meu partido, a nível nacional, escolheu o Estado do Ceará como uma das 5 prioridades do partido, né? O partido fez pesquisas qualitativas, fez pesquisas quantitativas, e nessas pesquisas através dessas pesquisas qualitativa e quantitativa, tirou uma posição da Executiva Nacional de preferência em 5 estados. Então, se o Estado do Ceará teve teve esse privilégio de receber esse apoio, dessa demanda do meu partido, e recaiu inclusive sobre o nosso nome, não seria, do meu entendimento, correto com o meu partido, não seria correto com o eleitor cearense tirar dele a possibilidade, né, de ter direito de escolhas entre os possíveis vários candidatos que poderão vir a disputar as eleições do Estado de Ceará. Então,
não deixa de ser, vamos dizer assim, uma sinalização. E o convite é extremamente honroso, né? O convite para assumir uma pasta dessa magnitude, voltado para os interesses do Nordeste, é extremamente honroso e importante do ponto de vista, né, do ponto de vista pessoal, de realização pessoal. Mas quem faz vida pública com obstinação e com decência, né, e com projetos, e não com projetos pessoais, mas com projetos coletivos, de interesse, de defesa, né, de uma sociedade como um todo, que é meu torrão, eu nasci aqui, né, eu tenho a obrigação de defender, né, esse pedaço de chão, né, seco, sofrido, e que precisa tanto de pessoas que queiram se dedicar a isso. Eu sou uma pessoa do ponto de vista pessoal, assim, do ponto de vista pessoal, e aqui não quero contar nenhuma vantagem, quero apenas fazer para uma reflexão. Eu sou uma pessoa do ponto de vista das minhas ambições pessoais, eu sou uma pessoa realizada. Eu saí de Lavras com 12, 13 anos de idade, comecei a trabalhar numa fábrica Fortaleza, tive um único emprego, aos 22 anos eu já era empresário, né? E isso cavando com as minhas próprias unhas, né? Tudo isso que eu conquistei, não tinha parente importante, não tinha amparo de ninguém, a não ser o esforço pessoal. Então, você ter essa oportunidade, né? Você ter essa oportunidade nesse momento, e ir para um projeto pessoal, né, fantástico, de ser ministro de Estado, né, de uma pasta tão importante, e, por outro lado, renegar né, tirar essa oportunidade do eleitor cearense de ter alguém que tem, né, um projeto que não é pessoal, mas um projeto coletivo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Eu sou um desses, eu não sou diferente, eu sou um desses tantos cearenses pobres, sofridos, do interior. Eu apenas tive a oportunidade, procurei, cavei e encontrei, né, minha própria oportunidade, construí minha própria oportunidade. Então não seria, no meu entendimento, justo, né? Foi o presidente Lula que fez com que os nordestinos sofridos, retirados da seca, deixassem de sair daqui do Nordeste, sair daqui do Ceará, do Pernambuco, onde ele nasceu, para ir na busca da sobrevivência numa capital de um estado, né, rico dessa federação. Então, foi ele que nos ajudou. Eu votei no presidente Lula e votava nele quando ele perdia as eleições, né, que eu tenho o privilégio de ser amigo pessoal dele, de ter sido ministro dele, de ser amigo da presidente Dilma, de ter sido ministro junto com a presidente Dilma, de estar apoiando ela no Congresso, de receber esse importante convite, mas entendi, não como um fato de querer tirar o Eunício da disputa, né, o senador Eunício da disputa, mas pelo fato, né, de ela, como ela disse, ela achava que com a minha presença qualificava o ministério dela, né? Aqui eu quero deixar, né, numa posição bem de humildade e dizer assim, eu não acho isso, mas ela achava que isso qualificava o ministério nesse final de governo e numa perspectiva de vitória dela em um outro governo. Então, essa decisão foi uma decisão, né, difícil de tomar, mas existem ainda outras perspectivas que as pessoas têm colocado, mas a minha decisão é a decisão final. Eu tomei a decisão de ficar à disposição do meu partido e quem sabe, à disposição do povo do Estado de Ceará para essas próximas eleições. A lei antiterrorismo não pode ter absolutamente nada a ver com manifestações livres, garantidas pela Constituição. Senão, se nós tipificarmos como terror as pessoas irem para a rua, o problema é que nós temos ainda, a única coisa que nós temos no Brasil, e está sendo discutida há 2 anos, desde quando nós começamos a discutir o Código Penal, o que nós temos hoje é uma legislação nenhuma. Nós temos aqui ainda, baseado na Lei de Segurança Nacional, que diz que é crime de terrorismo a manifestação política ideológica, né? Isso é coisa da ditadura, isso já foi embora, isso não está mais no Brasil, graças a Deus. Então, o que eu quero dizer é que eu tenho 2 relatórios, o relatório do senador Pedro Táxi, que está no projeto do Código Penal, e tem o do senador Romero Jucá. Eu não vou dar parecer em nenhum dos 2 relatórios. Eu vou verificar o que significa terrorismo
nos países democráticos. Eu quero a opinião da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, da Ordem dos Advogados do Brasil, da CNBB, o que pensa a sociedade em relação ao que significa terrorismo, né? E de países democráticos, eu não quero de países que não sejam democráticos, e legislação atualizada. O Brasil é signatário de alguns tratados internacionais, e nesses tratados internacionais há proteção, por exemplo, aos chefes de Estado de outros países. Eu, por exemplo, sou autoridade brasileira em outro país, o tratado me protege nesse sentido como autoridade. Então, como é que nós vamos proteger um chefe de Estado que venha ao Brasil? Como é que nós vamos proteger uma delegação representando um país, por exemplo, na Copa do Mundo? Como é que nós vamos proteger? Nós temos o exemplo que aconteceu naquela questão, que assim, ali um ato terrorista. Agora, o fato de alguém soltar um foguete, uma coisa, não pode ser considerado ato terrorista, é ato de vandalismo, né? E um ato criminoso que tem na lei, a lei já pune isso. O mais que você pode fazer é endurecer, porque já proíbe isso, é endurecer que a pessoa utilize esses artefatos, endurecer que essas pessoas, e não permitir que essas pessoas façam manifestações, participem de manifestações mascarados, né? Isso sim, isso nós podemos ampliar. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com lei antiterrorismo que veio do jurista, daquela comissão de juristas, foi debatido na comissão que eu fui presidente durante quase 2 anos, que é do Código Penal, que nós entregamos agora. Agora, nós não temos nenhuma lei infraconstitucional que fale, por exemplo, do crime de terrorismo. Se houver um crime de terrorismo no Brasil, você tem que se amparar na Lei de Segurança Nacional, fazendo um jeitinho brasileiro, né, uma jabuticaba brasileira, para poder resolver essa questão, que não tem absolutamente nada. Eu jamais me prestaria a esse papel de proibir manifestações democráticas, livres, num país em que o artigo 5º da Constituição garante, graças a Deus, o direito livre de ir e vir, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão. Eu lutei por isso. Eu fui para as ruas, coloquei minha vida em risco quando jovem, para que isso pudesse não existir no país. Como é que eu vou, né, dar qualquer guarida a essa possibilidade? Zero essa possibilidade. E vou tratar de lei antiterrorismo, que não tem absolutamente nada a ver com manifestações, com movimento de greve e, inclusive, com esses baderneiros que muita gente vai dizer, mas é um ato de terrorismo. Se você tipificar por aí, qualquer movimento que possa acontecer vai ser caracterizado como um ato de terrorismo. E a lei para o terrorismo tem que ser extremamente dura, não deve ter progressão de pena, não deve ter benefícios para que essas pessoas saibam que ele não pode fazer genocídio em massa.